Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículos 21 até o 27. E destacamos o versículo 21, que diz assim: Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa: vocês não estão ouvindo o que a lei diz? O tema de hoje é: a igreja precisa viver no Evangelho de Jesus Cristo. A grande divisão das religiões neste mundo com a igreja cristã verdadeira, porque tem muitos que falam de igreja cristã, mas ela é falsa ou verdadeira. Como nós vamos saber se a igreja que é referido é falsa ou verdadeira? É tão simples de compreender. Nós, cristãos, que nos julgamos igreja verdadeira, nós lemos a Bíblia e aplicamos em nossa vida. Nós simplesmente lemos e aplicamos ao culto. Nós olhamos a Bíblia e não mudamos nada, não precisamos interpretar nada. Simplesmente a liturgia do culto, ela segue o que a Bíblia diz. Essa é a igreja verdadeira, a igreja cristã verdadeira. Aí, aqueles que se dizem igreja cristã, mas são falsos, aqueles eles pegam os textos bíblicos, interpretam eles do jeito que eles querem e aplicam à sua própria vida. Ou então eles pegam os textos bíblicos, interpretam conforme a cultura da época de agora, as tradições de agora, e aí aplicam ao culto, à liturgia. Então, a liturgia ela é composta de textos bíblicos interpretados conforme os dias de agora. E isso não quer dizer que, a partir disso, é uma religião séria. Ela pode ser bem falsa. E aí nós também vemos a grande diferença entre as religiões do mundo. Uma vez esclarecido qual é a igreja cristã verdadeira, é aquela que segue a Bíblia, sem interpretar, simplesmente seguindo a Bíblia, nós podemos ver também que existe uma grande diferença entre as religiões deste mundo até aquelas religiões cristãs falsas com a religião verdadeira cristã. A grande diferença está numa coisa que é interessante. Nós, filhos de Deus, que pertencemos à igreja cristã verdadeira, bíblica, Deus fez tudo para nós e nós apenas recebemos das mãos de Deus para nós. Por exemplo, Deus fez o mundo para nós vivermos nele. Deus realizou a obra da salvação através de Cristo para nos dar de presente o perdão dos pecados. Deus que nos santifica todos os dias, Deus que nos conduz nesta vida para irmos no reino dos céus que Deus está preparando para nós. Veja, tudo Deus faz para nós através de Cristo e nós recebemos isso das mãos de Deus. Essa é a igreja cristã verdadeira. A outra religião ou outras religiões, todas elas têm um misto de que Deus faz para nós e que nós somos obrigados a fazer, ou então religiões que são pagãs completamente, o povo tem que fazer tudo para agradar o seu Deus. Então aqui está a grande diferença. Uma, Deus faz tudo para nós e nós apenas recebemos. E as outras religiões, ou a mistura de religiões cristãs com o paganismo, o povo sempre tem que fazer tudo. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo está discutindo com os Gálatas. Ele fala, se os Gálatas não conseguem entender uma coisa tão simples, que a lei do Antigo Testamento, ela nunca
deu acesso a Deus, porque o povo continuou sendo pecador. A lei, ela só pode mostrar o pecado e ela nos condena, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então, religiões baseadas em leis de conduta, que deve-se fazer isso, fazer aquilo para agradar a Deus, ela é uma religião que morre na casca. É uma religião de povo escravo, escravo do seu Deus, escravo das suas próprias ideias. Por outro lado, o apóstolo Paulo fala assim: se você quer ser livre, verdadeiramente livre neste mundo, você apenas recebe as coisas que vêm de Deus e Deus te perdoa, Deus faz tudo para você e você simplesmente crê nisso e assim você é salvo. Agora você é livre, você está liberado de ter que fazer isso, aquilo lá, preencher uma cota de boas obras para agradar a Deus. Você está livre disso, porque Cristo já fez tudo por você. Você apenas crê. E pessoas que creem, elas procuram modificar a vida, melhorar a vida. Pessoas que creem, eles são filhos de Deus. E como filhos de Deus, pertencem à família cristã. E como pertencem à família cristã, também querem se comportar como verdadeiros filhos de Deus. Infelizmente, essas histórias elas vão continuar com muitas religiões se aproveitando do ser humano e escravizando ele. E o apóstolo Paulo, para exemplificar bem claro isso, ele falou de Abraão. Abraão teve um filho com a escrava, Agar, que é Ismael. E Abraão teve um filho com Sara, a sua mulher legítima, que era Isaque. Agar gerou um filho com Abraão, Ismael, como qualquer mulher, e ele foi uma criança saudável e também teve a companhia de Deus, porque também era filho de Abraão. Mas sobre Ismael não foi colocado nenhuma promessa especial. Sobre Isaque, sim, de Isaque nasceria o Salvador. É dessa linhagem que seria do povo escolhido, que mais tarde seria chamado de povo de Israel. E uma vez que Agar gerou como escrava, ela continuou sendo apenas uma escrava. Mesmo que ela tenha depois saído, ela ainda era escrava. Mas Sara representava a liberdade. Por isso que no Novo Testamento, Deus ele conserva a sua lei, sim, os mandamentos do Senhor. Mas os mandamentos, eles não nos levam à perfeição diante de Deus. Eles não nos conquistam justiça diante do Senhor. Por isso que quem pertence a essa religião que mantém leis e quer que pela lei o povo seja agradável a Deus, é uma religião que faz escravos. Enquanto que nós cristãos pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. É Cristo que nos liberta e pela liberdade que Ele nos dá, nós realmente somos filhos de Deus, libertados pelo próprio Senhor. Por isso nós dissemos, a igreja precisa viver no Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele fez tudo por nós, Deus nos dá tudo através de Cristo, nós cremos nele e assim nós seguimos em frente. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ajude-nos para nós não basearmos a nossa fé cristã em leis, apenas leis, em legalismos, em coisas que podem representar aquilo que representam muitas religiões neste mundo. Mas ajude-nos a confiarmos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E através de Cristo, nós possamos cumprir a Tua santa vontade aqui na terra. Mesmo que nós caiamos, sempre o Senhor está perto de nós para nos socorrer e nos ajudar, trazendo o perdão, a vida e a santificação. Ajude-nos a crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador todos os dias da nossa vida. Amém.